Gente, que negócio é esse de vocês ficarem aí pedindo remake de A Viagem, sendo que já é um remake? Oi? Vamos conversar aqui rapidão? Bom, uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui neste canal é sobre novelas, né? Já falei de várias novelas e já falei de várias novelas antigas. E desse um pau também vale tudo, né? Ai, graças a Deus acabou. Mas tem uma novela que é queridinha do público brasileiro, que é A Viagem. E até uns dias atrás ela estava nas telinhas, mas ela acabou. E aí tem uma galera, eu vi muita gente falando isso, principalmente no TikTok, né, querendo que tivesse um remake de A Viagem, sendo que essa versão que foi exibida recentemente já é um remake. Não entendi nada. Sim, jovens, A Viagem, essa mesma novela que vocês viram agora, não vale a pena ver de novo, ela já é remake de uma novela de 1975. E sim, Ivani Ribeiro deu esta canetada maravilhosa nas duas versões. Quando vocês pensarem em um bom remake, lembre-se de A Viagem, porque essa sim é uma novela que nas duas versões ela não tem um defeito sequer. Chore, Manuela Dias. Pois bem, A Viagem de 1975, ela tem outros personagens e alguns têm mudanças de nomes, como por exemplo o Otávio Jordão, que a gente conheceu em 1994, e em 1975 ele se chama César. A família Toledo, na verdade, é a família Veloso. E a gente tem um elenco de peso na primeira versão. Na segunda versão também. A gente tem a Eva Vilma interpretando a Diná, a gente tem o Tony Ramos interpretando o Theo, a gente tem a Joana Fon fazendo a Andresa, a gente tem a Carmen Silva interpretando a Dona Isaura, que em 1994 a gente conhece como Dona Maroca. A gente tem Irene Ravache como Estela. O Mascarado, em 1994, ficou muito conhecido, né, por toda aquela coisa teatral e tudo, mas em 1975 ele se chamava Sombra. A história é a mesma. A Ivani Ribeiro se baseou em 2 livros espíritas para poder fazer a história de A Viagem, que é O Nosso Lar e A Vida Continua. E, inclusive, ela conversou várias vezes com o próprio Chico Xavier para poder ver se seria viável, possível, o que ele achava dessa adaptação para a novela, o que foi muito aprovado pelo médium. E nas duas versões, A Viagem teve recordes de audiência. Todas as vezes que o remake é reprisado, é sempre recorde de audiência, porque foi um negócio muito bem feito. Ivani Ribeiro, inclusive, estava ainda viva quando o remake foi feito. Ela se envolveu diretamente com a produção do remake. A mulher é uma diva, né, também, vamos combinar? A Ivani Ribeiro, ó, é canetada atrás de canetada. Ela sabe, a diva manjava. Agora vocês devem estar se perguntando, e o Alexandre? Eu, obviamente, assisti a primeira vez que o remake passou, né? Quando o remake estava em exibição em 1994, eu era criança. E assim como todos os meninos e meninas, crianças, moças e rapazes, seres humanos que assistiram a novela, obviamente o medo de Alexandre Toledo era muito forte, né? Por toda aquela tensão, todas aquelas coisas, o Alexandre era um personagem de causar medo. As minhas unhas estão limpas. Eu não suporto sujeira. Ninguém gosta de mim. Como é que é, Theo? Cala a boca, idiota. E cada vez que a novela é reprisada, as pessoas têm medo do Alexandre, mas cada vez ele vai se tornando um ícone, vamos assim dizer. Não que as pessoas aprovem o que ele faz, mas tem algumas situações que, com o passar dos anos, as pessoas vão vendo até com um pouco mais de graça. E hoje já virou meme, a gente tem várias figurinhas do Alexandre, inclusive circulando pelo WhatsApp, enfim, né? Talvez hoje as pessoas vejam o Alexandre Toledo hoje com olhos diferentes, né? Até porque os anos vão passando, as pessoas, os telespectadores também vão mudando, né? Mas o que não muda é o sucesso da novela, né? É um remake, assim, que tem que respeitar.
tá bom? Mas em 1975, o Alexandre Veloso foi interpretado pelo Everton de Castro. E a composição do personagem é muito diferente, como vocês podem ver na foto aqui dos dois. É muito diferente a composição de cada um, até as cenas em que o Alexandre Veloso aparece, tem uma carga de tensão diferente do Alexandre Toledo, né? Mas não deixou de ser um personagem também que causou muito. Claro que em 1975 a relação que as pessoas tinham com os vilões das novelas era bem diferente, mas foi um personagem também muito marcante. Bom, então vamos nessa, vai. Além disso, ainda sobre a viagem de 1975, é importante dizer que ela foi exibida na TV Tupi e seus arquivos estão salvos na Cinemateca Nacional, na Cinemateca Brasileira. E dos 140 episódios, apenas 104 estão salvos. Então não tem como a gente ter a reprise na íntegra dessa novela. No TikTok tem alguns cortes dessa primeira versão, né? E aí a gente vê que a Diná da Eva Vilma também era muito da Eva Vilma, né? A Diná da Cristiane Torlone já era muito diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira atriz pensada para fazer a Diná em 1994 foi a Regina Duarte. E o Wolf Maia convidou a Cristiane Torlone para fazer esse personagem 2 anos depois dela ter perdido o filho num acidente doméstico. Então ela estava reclusa, ela não estava trabalhando e no convite ele não mencionou que se tratava de uma novela espírita e de uma novela que falava de certa forma do luto, né? A Lucinha Lins, que interpreta a Estela na segunda versão, inclusive contou em algumas entrevistas que aconteceram durante a exibição da novela agora em 2025, ela contou que no velório do Alexandre, todo mundo ficou muito preocupado com a reação da Cristiane Torlone, porque tem um caixão, tem assim, a cena vocês lembram bem, né? É uma cena muito delicada. E todo mundo ficou muito preocupado com a Cristiane Torlone, justamente porque ela ainda estava muito latente o luto pelo filho dela. Então todo mundo teve muita preocupação, teve muito cuidado, teve muita conversa com a Cristiane Torlone para que ela se sentisse amparada e fortalecida para poder fazer a cena, que é uma cena também muito forte, muito tocante. A novela Viagem é uma das novelas de maior sucesso da história da TV Globo. Foi uma novela que fez muito sucesso na década de 70. É um remake muito bem produzido, justamente porque, apesar das adaptações que foram feitas, dos personagens que foram inseridos que não tinha em 1975, houve muito cuidado em preservar a história original. A história de 1994, ela se passa realmente em 1994, mas sem perder a essência da novela, que é a relação entre irmãos, a relação de amor que vai além da vida e todas essas lições super bacanas que a novela traz. Então, se você aí do outro lado está pensando em fazer um remake, pense bem antes de fazer. Será que você consegue sustentar esse rojão? Principalmente de uma novela tão querida? Será que você consegue sustentar o BO, sustentar, botar peito e sustentar essa missão? Pense bem, tá? Bota peito e sustenta! A gente tá vendo agora que tem uma leva de remakes, né, que a Globo prometeu aí pra gente. Vale tudo a gente já sabia que ia ser um lixo, né? A gente, assim, eu particularmente já sabia que ia ser uma merda. E foi, né? Mas há boatos de que o remake de Rei do Gado vem aí. E outras histórias também que estão na lista, né? De remakes, e Deus tenha piedade de nós, né? Nos próximos remakes. Mas, se você aí do outro lado continuar insistindo nessa história de que a Viagem precisa de um remake,
assista esse vídeo de novo, tá? Porque já é um remake, tá bom? Não precisamos de outro remake de A Viagem. Deixem essa novela em paz, tá? Porque já teve o remake e o remake é tão perfeito quanto a primeira versão, tá bom? Você sabia que A Viagem de 1994 é um remake? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Se você sabia ou se você não sabia, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você pensa sobre esses remakes, o que você acha da novela A Viagem e compartilha com uma pessoa noveleira que tá aí do seu lado, tá bom? Um beijo e até a próxima!